Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho de como criar planos e orientações aqui no Diet Smart. Então, a primeira parte aí dessa criação desses planos seria aqui na parte do gerenciar dados. Então, nós vamos acessar o botão gerenciar dados e a ferramenta aqui planos, orientações e receitas. Essa primeira parte é interessante nós discutirmos que nós temos duas opções de criação de plano. Então, esse primeiro plano alimentar seria aquele plano calculado, que faria a contabilidade aí todo de macro e micronutrientes, e o plano em formato de orientação, que seria aquele plano mais qualitativo. Então, vamos começar aqui com os planos alimentares. Então, para criar um novo plano, nós vamos aqui em novo plano, nós temos aqui a nossa tela de parâmetros do plano, onde é possível colocar o gasto energético, as porcentagens aí de macronutrientes, inserir novas refeições e horários dessas refeições. E aí aqui nós temos acesso à nossa janela de criação do plano alimentar. Uma vez que nós criamos o plano e concluímos, ele vai ficar salvo aqui na nossa pasta para podermos utilizar como base no nosso atendimento. Então, nós temos essa possibilidade e nós temos a possibilidade das orientações alimentares, onde é possível criar aqui o título do plano e inserir cada refeição de acordo com a individualidade aí do nosso paciente. Nós também temos a opção de converter esse plano em orientação. Dessa forma, ao convertermos, vamos colocar aqui um teste. Nós temos esse plano calculado em formato de orientação. E dentro dessa alteração, nós também conseguimos editar esse plano, colocar observações, opções. Então, ele fica bem acessível aí e bem personalizado de acordo com cada paciente. Duas ferramentas que auxiliam bastante aí nossa elaboração desses planos alimentares são essas duas ferramentas, que é o protocolo de FODMAP, que nós temos acesso aí em PDF, onde nós temos um pouquinho sobre conceitos desse protocolo, e o ciclo de estratégias, onde também temos a parte de conceitos, falando um pouquinho desse ciclo, e depois um exemplo aí de cada planejamento qualitativo, de uma forma simples e de fácil acesso. Uma vez criados os planos aqui na parte do gerenciar dados, nós vamos iniciar uma consulta com um paciente fictício. E ao acessar a parte do planejamento, ao criarmos um plano, o sistema ele já vai nos dar duas opções aí de planejamento, né? Então, esse primeiro planejamento seria o planejamento calculado e a orientação nutricional, que seria aquele qualitativo. Vamos começar aqui com o planejamento. Então, ao avançar, nós temos como escolher aí a referência para o cálculo do gasto energético, o peso que nós desejamos utilizar, que aí no caso eu já inseri lá na parte da antropometria esse peso. E aqui ele já nos traz o gasto energético calculado e já nos dá mais duas opções. Se nós queremos iniciar um novo plano ou usar nossos planos como base, né? Então a grande vantagem de nós já termos esses planos pré-cadastrados é que aqui ao acessar um plano que nós já utilizamos, nós conseguimos aqui utilizar esse plano. Aqui nós temos a parte dos nutrientes que nós queremos adequar aí com a idade e sexo do nosso paciente. E ao criar esse plano, nós já temos acesso aí a todo o planejamento. Aqui é possível nós fazermos todas as alterações, né, de inclusão de alimentos, de remoção ou mesmo edição de quantidade de alimentos. E isso tudo fica um pouco mais eficiente, visto que esse plano ele já está todo desenhado para a gente. Nós temos como acessar a adequação, né, desses nutrientes de acordo com o sexo e idade do nosso paciente.
a quantidade de nutrientes totais aí desse plano e por refeições. Então nós conseguimos estabelecer aí as quantidades por refeições também. E também aqui nós temos acesso tanto às estratégias quanto ao protocolo de FODMAP, caso queiramos tirar aí alguma dúvida. Uma vez que nós finalizarmos esse plano, ele sempre vai perguntar para a gente se nós queremos salvar esse plano em favoritos. Então, se nós fizermos uma alteração importante e que achamos que vale a pena salvar, esse plano ficará salvo lá na parte do gerenciar dados. Caso não salvemos, esse plano ficará aqui disponível somente para o nosso paciente. Uma outra opção que nós temos é iniciarmos aqui o plano do zero. Então, nós vamos em criar, planejamento. Aqui nós temos a opção de selecionar a fórmula que nós desejamos aí para o cálculo do VET. Então, o sistema ele já nos fornece algumas referências, a FAO, a fórmula das DRIs, Harris e Benedict, cálculo de bolso, ou também você pode inserir esse VET manualmente. Uma vez selecionando a fórmula do VET, você seleciona o peso que você deseja utilizar para o cálculo. E aí aqui nós vamos agora iniciar um novo plano. Ao iniciar um novo plano, o sistema nos fornece aqui os parâmetros para o cálculo desse plano. Então ele nos fornece já o VET calculado, nos dá a possibilidade de alteração aqui das porcentagens de macronutrientes. Nós temos como inserir aqui novas refeições e também os horários de cada refeição. Essa telinha aqui da adequação são todos os nutrientes que nós desejamos adequar aí com as DRIs. Então você consegue tanto adicionar um nutriente específico ou mesmo adicionar todos os nutrientes para adequar. E ao criar esse plano, nesse caso, nós teremos aí todo o planejamento aberto, né, zerado aí para iniciarmos a nossa prescrição. Então vamos aqui inserir um alimento no café da manhã. Então ao acessarmos a parte de inserir, nós temos acesso a todas as tabelas aí de composição cadastradas no sistema. Nós temos a Smart Plus, a Taco, a USDA, Sônia Tucunduva e os meus alimentos. Nós temos a possibilidade de selecionar a tabela que desejamos utilizar para o cálculo desse planejamento. Selecionamos aqui um alimento, por exemplo, o abacate, vou avançar. Ele me dá aqui as medidas caseiras, as quantidades, então você tem a opção tanto de selecionar por medida caseira ou mesmo, caso você deseje, você consegue também adicionar isso em gramas. Eu vou colocar aqui uma unidade pequena. Vou adicionar a quantidade que eu desejo e vou avançar. Então aqui nós temos, né, o sistema ele já faz todo o cálculo na parte tanto do valor calórico das refeições como do planejamento como um todo. Aqui embaixo ele nos traz a parte da adequação aí dos macronutrientes, o que nós calculamos e o que nós estamos planejando, e a parte de índice carga glicêmica, tanto das refeições como do planejamento total. Uma outra função bastante utilizada é a sugestão inteligente. Essa ferramenta, ela leva em consideração tudo que foi completado durante o atendimento e se dentro do que foi esperado para esse paciente, o sistema apresentar algum plano que seja compatível aí com esse paciente, o sistema dará uma sugestão de plano que poderá também ser alterada. Então vamos selecionar aqui o botãozinho da sugestão. Então, para o nosso paciente, nesse nosso caso, ele deu 3 opções de planos. Então, nós conseguimos fazer uma pré-visualização aqui desses planos. Ele já dá uma adequação aqui da parte calórica e da parte de macronutrientes. Uma vez que você seleciona um plano que você deseja utilizar como base, esse plano vai ser acessado aqui na parte do plano alimentar. E dentro do que ele te oferece, você também consegue aí fazer as alterações que você deseja de acordo com a individualidade do seu paciente. Uma vez concluindo esse plano, nós decidimos se vamos ou não salvar ele em favoritos e pronto. Pessoal, nós vamos agora falar um pouquinho sobre as orientações. Então, ao criar uma nova orientação, nós vamos avançar e aí aqui
nós temos a opção tanto de iniciar uma nova orientação, né, colocando aqui um título, vamos colocar um teste e vamos inserir aqui as refeições. Então essa parte ela é bem qualitativa. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo. Tá, e nós vamos inserindo as refeições. Então nós temos essa opção de iniciar ela do zero, ou nós podemos vir aqui na nossa pastinha Minhas Orientações, e aqui nós temos acesso a todas as orientações que nós salvamos lá no Gerenciar Dados. Então aqui você consegue acessar essa orientação, utilizar ela como base, e dentro do que você acessa, ele te dá também a opção de gerenciar essa refeição e fazer as alterações que você precisa. No final, basta concluir. Aqui nós também temos a opção de salvar ou não essa orientação em favoritos. E todos esses planos e orientações vão sendo salvos aqui nessa parte do plano alimentar para o paciente aí ter acesso depois. Então, como vocês puderam ver, quanto mais planos e orientações vocês tiverem gravados nessa parte do Gerenciar Dados, mais eficiente vai tornar esse seu atendimento em relação às prescrições e orientações aí para o paciente.